Bom dia, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Prof. Guga na área, certo? Pessoal, nossa última aula não ficou gravada, tá? Fiquei de mandar para vocês, algo bem simples, bem tranquilo, tá? Eu já fiz a nossa prova, eu vou cobrar pouco, na verdade, é a parte sobre o Canadá, tá? Então, eu vou cobrar mais sobre a formação territorial dos Estados Unidos e também do Canadá, mas o Canadá é uma parte menor. Então, eu vou fazer esse videozinho aqui para a gente fazer um resumo da aula que não ficou gravada sobre o Canadá. Está lá na página 211, tá? Então, quem quiser acompanhar essa aula dando pause e lendo na apostila, tudo bem. Então, eu vou começar a página 211, ó, formação e ocupação do território canadense. Bom, como eu falei para vocês na última aula, gente, o Canadá, ele não é dividido em estados. Eu não falo, por exemplo, estado de São Paulo, estado de Santa Catarina, não. No Canadá, o que a gente chama de estado aqui no Brasil é chamado de província, tá bom? Então vamos lá um pouquinho no histórico do Canadá. Gente, o Canadá é um país binacional. Por quê? Porque ele foi disputado por duas nações, a França e a Inglaterra, tá? Então vamos relembrar um pouquinho lá dos Estados Unidos. Quem colonizou foi a Inglaterra, tá? E no Canadá também, mais a França, tá? Então por isso que ele é chamado de país binacional, porque ele foi colonizado por duas nações, tranquilo? Então vamos lá no comecinho, vai falar assim, ó. Assim como os demais países do continente americano, o Canadá também passou por um processo de colonização europeia, tá? Tanto a França como a Inglaterra estão localizadas na Europa. Em 1497, os ingleses chegaram à região e estabeleceram seu domínio nas atuais províncias de Nova Escócia e Terra Nova e Labrador, ou seja, nos estados, né, de Terra Nova, Labrador, Nova Escócia, ou seja, províncias, estados, tá? Onde estão essas províncias? Bem no leste canadense, tá? Bem na ponta direita do Canadá, nas áreas banhadas pelo Oceano Atlântico, tá? Então tem um mapinha do Canadá na página 211. Se eu observar bem à direita, bem a leste, bem na ponta direita, tá? Eu vou ver Terra Nova e Labrador está em laranja e a Nova Escócia está em rosinha. Observem aí, foi esse primeiro lugar do território canadense que os ingleses chegaram, ok? Vamos avançar. Alguns anos mais tarde, os franceses também alcançaram a região e tomaram território para seu domínio colonial, ou seja, depois dos ingleses, os franceses chegaram. Aonde eles chegaram? Próximo ao rio São Lourenço. Gente, observe esse mapa aí do Canadá. Localizem para mim uma área pintada em rosa, uma província bem grande territorialmente, pintada em rosa, a província de Quebec, tá? Então, a província de Quebec tem um rio que vai cortar essa província, é o rio São Lourenço. Por esse rio que corta essa província que os franceses chegaram, ou seja, uma região bem próxima também onde os ingleses estavam, tá? Então os ingleses estavam próximos, os franceses chegaram nessa província de Quebec. Observe que todas essas províncias, seja Quebec, onde os franceses chegaram, ou seja Terra Nova, Labrador e Nova Escócia, que os ingleses chegaram, todas essas províncias estão no leste, à direita canadense. Por quê? Porque quando eu navego, quando eu saio da Europa e cruzo o Atlântico, tá? Eu vou chegar na porção à direita, a leste do Canadá. Tranquilo? Bom, só que o que aconteceu? Opa, desculpa aqui, eu vibrei um pouquinho. O que aconteceu? Tá? Houve uma treta, houve uma disputa entre Canadá, tá? E a França. Então, isso vai gerar lá na Europa uma disputa aqui pelo Canadá. Vai acontecer a Guerra dos 7 Anos. Então, a Guerra dos 7 Anos durou 7 anos, envolveu França e Inglaterra. Qual que é o principal motivo dessa guerra? A disputa pela colônia aqui, pelo Canadá. O Canadá era uma colônia, não era um país autônomo, soberano, livre, não, tá? Então, durante o período colonial, né, essa disputa entre França e Inglaterra acerca de quem vai mandar, quem que vai dominar o território canadense, tá? Gerou uma guerra lá na Europa, a Guerra dos 7 Anos. Então vamos fazer um resumo. A Guerra dos 7 Anos foi causada, gente, o quê? Pelas disputas do território canadense, pela colônia canadense, tá? Esse é o principal motivo da guerra. Envolvia quem? França e Inglaterra e durou 7 anos. Quem que saiu vencedor? Tá? A Inglaterra. Então a Inglaterra sai vencedor lá na Europa,
dessa Guerra dos 7 Anos. E a França fala assim, ó, eu perdi, tudo bem. Então eles fizeram um acordo, eles fizeram um tratado, né? O Tratado de Paris, né? Em Paris, na França. O que foi combinado desse tratado? A França ia ceder à Inglaterra as terras que ela estava dominando. Então ela falou o seguinte, ó, eu perdi a guerra, tá tudo bem, eu mandava lá em Quebec, então agora, Inglaterra, ó, eu tô cedendo para você, eu tô saindo fora, numa linguagem meio fácil, tá? É sua, eu perdi, desculpa aí, tá bom? Fizeram o Tratado de Paris. Nisso, a Inglaterra até que foi gente boa. Então tá bom, ó, França, você perdeu a Guerra dos 7 Anos, você está cedendo a colônia de Quebec, que era sua, você está cedendo para mim, Inglaterra, só que você é um pouco gente boa com você. Então eles assinaram o Ato de Quebec. O que foi o Ato de Quebec? Ó? Foi permitido aos franceses que permanecessem na região da província de Quebec, com o seu idioma, seus costumes e suas leis, o Ato de Quebec. Tá? Isso explica o fato de o Canadá atualmente possuir o francês e o inglês como línguas oficiais. Então, o Canadá também é um país bilíngue, tá? Ou seja, ele adota dois idiomas, duas línguas oficiais, o francês e o inglês, né? Que veio lá do Ato de Quebec. Tranquilo? Bom, o Canadá, lembra que teve a marcha para o oeste nos Estados Unidos? Ele também promove uma expansão, um crescimento do seu território. Então ele vai para o oeste e também vai para o norte. Para o norte canadense ele vai principalmente por quê? Porque ele descobriu ouro. Eu vou ler um pedacinho da apostila, vai falar o seguinte, ó. O Canadá, assim como os Estados Unidos, também promoveu uma expansão para o oeste e ao mesmo tempo para o norte canadense, tá ok? A descoberta de jazidas de ouro no norte e as políticas de povoamento estimularam a migração europeia para a colônia, ou seja, também começou a chegar europeus, tá? Assim como lá nos Estados Unidos, europeus começaram a migrar para o território canadense, ok? Tá? Essa expansão, esse crescimento territorial foi acompanhado de construção de ferrovias, buscando integrar os territórios conquistados. Então, basicamente, a nossa última aula foi isso, tá? Foi isso. Vamos um pouquinho para a página 212, eu vou falar dos Inuits, tá? Gente, os Inuits são conhecidos popularmente como os esquimós. Por que eles não gostam de ser chamados de esquimós? Porque esquimós é um termo meio pejorativo, um termo preconceituoso, tá? Se eu for traduzir ao pé da letra esquimós, tá? Eu vou chegar à conclusão que esquimós significa comedores de carne crua. Então é um termo meio pesado, preconceituoso, eles não gostam. Os esquimós, eles vivem no norte canadense, numa província chamada de Nunavut. Tá? Num território chamado de Nunavut. O território de Nunavut é um território habitado, tá? Pelos Inuits, também conhecido como esquimós. Então, se você virar lá na página 211, lá no norte canadense, você vai encontrar o território de Nunavut, habitado principalmente pelos esquimós. Tá? Um povo acostumado com temperaturas bem frias, um povo que está há muito tempo lá já no território do Ártico. Tá? A apostila vai falar que mais de 5.000 anos os Inuits já habitavam essa porção do Ártico, lá do norte canadense. Tranquilo? Falar um pouquinho ainda na página 212. Quem observar o mapa da 211, o mapa do Canadá, vai ver o seguinte, que alguns lugares são chamados de províncias, outros lugares, tá, de territórios. Qual é a diferença entre uma província canadense e um território canadense? Eu vou ler na apostila que está muito resumido, está bem facinho. Então, ó, página 212, a divisão administrativa do Canadá. Olhe lá, ó. A divisão administrativa do Canadá é composta por 10 províncias e 3 territórios. O que é uma província? Presta atenção, ó. As províncias possuem um grau de autonomia, independência maior, que lhes permitem criar leis e impostos, assim como a gente tem, por exemplo, no estado de São Paulo. Tem leis estaduais, impostos estaduais, também tem lá nas províncias canadenses. Além de serem responsáveis por fornecer serviços como saúde e educação. Então, por exemplo, o ensino médio aqui no Brasil é responsabilidade do Estado. Aqui no estado de São Paulo, quem que gasta com o ensino médio? É o Estado, não é o município, tá? É o Estado. Tá? O ensino médio é obrigação do Estado. Nas províncias canadenses, quem que é responsável pela saúde, educação?
a província, tá? Então, no Canadá, a província, aqui no Brasil é estado. É a mesma coisa, só vai mudar o nome. Lá é chamado de província, aqui é chamado de estado. Então, no resumo, as províncias têm maior liberdade, pode criar leis, pode criar impostos. As províncias no Canadá são responsáveis por manter, por subsidiar a saúde, tá? A educação, tranquilo? Isso é a província lá no Canadá. E o que é um território canadense? Vamos ver, ó. Já os territórios possuem um grau menor de autonomia e muitos dos serviços públicos são responsabilidade do governo federal. Saúde e educação, por exemplo, quem que banca, quem que financia, quem que subsidia, né, lá a saúde e a educação do território, tá? É o governo federal. Tá? Então não é a província nem o próprio território, é o governo federal. Ou seja, eles não podem criar as suas leis, os territórios não podem criar leis, os territórios canadenses não podem criar impostos, os territórios canadenses eles não são responsáveis pela saúde, pela educação, ou seja, eles têm um grau de autonomia menor se comparado com a província. Numa linguagem bem fácil, o território é muito dependente do governo federal. Tá? Já as províncias elas são mais autônomas, mais independentes, criam suas leis, os seus impostos, elas que bancam a sua saúde, a sua educação. Tranquilo, pessoal? É um resuminho, tá? Para assistir a aula, vai dando pause, vai lendo na apostila, assiste 2, 3 vezes, é uma aula bem resumida do que a gente viu sobre o Canadá na última aula.